Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Elias de Matemática e hoje nós vamos falar sobre o cálculo de número desconhecido em uma igualdade. Tudo bem, pessoal? Antes de iniciar a aula, eu peço a vocês que tenham bastante paciência, tá? Eu até acredito que esse conteúdo seja um pouquinho complexo para vocês, entretanto, está no nosso material didático, então a gente vai falar a respeito dele, ok? Então, a gente vai dividir essa aula em duas partes. A gente vai fazer os exercícios que vão de 1 até o 15, tá? Acompanhem aí a partir do livro de vocês na página 117 até a página 120, tá? Então, a gente está fazendo esse exercício dessa parte. Eu quero que vocês façam o exercício do 1 ao 15. Eu vou passar uma bateria de exercícios relacionados a esse exercício para vocês também, ok? Número desconhecido, pessoal. Bom, na matemática, podemos representar qualquer número desconhecido por uma letra, como, por exemplo, a letra A, que é a que está representando aqui, tá? A essa letra chamamos de número desconhecido. Então, pessoal, o número desconhecido é um valor que a gente não conhece. Normalmente, na matemática, quando a gente tem um valor desconhecido, a gente chama esse valor de variável, tá? E qual é a função de um valor desconhecido, pessoal? O valor desconhecido, ele dá a liberdade para a gente de substituir essa variável que a gente tem aqui por qualquer valor, tá? Talvez, nesse momento, seja um pouco complexo para vocês essa ideia de variável. Entretanto, mais à frente, vocês vão observar que a ideia de variável facilita muito nas nossas contas, beleza? Então, por exemplo, olha só. Se eu tenho a variável A mais 8, isso quer dizer o quê? Que a gente tem a soma, tá, desse número desconhecido A com o 8, beleza? Ó, A menos 8 é a diferença de um número desconhecido por 8, tudo bem? A vezes 8, pessoal, A vezes 8, né, é a multiplicação de um número desconhecido por 8, beleza? A dividido por 8 é a divisão de um número desconhecido por 8, tudo bem? 8 menos A é a diferença, tá, de 8 por esse número que você não conhece, e 8 mais A é a soma de 8 com o número desconhecido, tudo bem? Lembrando, pessoal, esse número desconhecido aqui, tá, ele é um valor que pode representar qualquer valor numérico. Por exemplo, se esse A aqui fosse um 3, a gente teria 3 mais 8, igual a 11, tá? Então, a variável na matemática, né, o valor desconhecido na matemática, nos possibilita o quê? Nos possibilita infinitas possibilidades de soma, tá? Dessa variável aqui, desse valor desconhecido com um 8. Tudo bem? Então, quando escrevemos um número desconhecido em uma igualdade, ele pode ser calculado. Tudo bem? Calculamos o valor desse número desconhecido utilizando a relação, tá, existente entre as operações. Então, vocês vão observar que quando a gente entrar nessa aula aqui e a gente quiser, né, determinar um valor desconhecido, a gente vai utilizar as operações de matemática que a gente tem, tá? As operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, ok? Vejamos alguns exemplos, pessoal. Olha só, no exemplo 1 ele diz assim: qual o valor desconhecido na igualdade A mais 15 igual a 75? Então, a gente tem essa igualdadezinha aqui, A mais 15 igual a 75, beleza? Bom, você pode chutar os valores. Obviamente, para quem chutar o valor aqui, vai observar que esse valor só pode ser o 60. Mas pensa comigo, pessoal. Vamos supor que o valor que você tivesse tanto aqui quanto aqui fosse muito grande. Talvez no chute você teria muito trabalho, ok? Então, olha só, o que você observa? Sempre que você tem um valor desconhecido, tá, adicionado a um valor numérico, e você tem um resultado final, tá, dessa operação, como que eu faço para descobrir esse valor desconhecido? Pensa comigo aqui. Olha só, você concorda comigo que o valor que eu tenho para A aqui, obrigatoriamente, tem que ser menor que 75, beleza? Uma vez que, se o valor que está em A for muito grande, né, maior que 75, quando eu adicionar ele com 15, obviamente vai passar de 75. Então, obviamente, tá, o valor que eu vou determinar para A, ele tem que ser menor que 75 e adicionado a 15 tem que dar 75, certo?
Então, quando isso acontecer, o que, que você vai fazer? Você vai repetir o A, que está aqui, que é a sua variável, beleza? E vai subtrair do maior o menor número. Quem é o menor número aqui? O 15, tá? Então, você vai fazer A igual a 75 menos 15, beleza? Então, o valor que estava adicionando A, agora ele está sendo o quê? Subtraído, beleza? Então, o A que a gente está procurando aqui é igual a quanto, pessoal? É igual a 60. Então, o valor desconhecido que a gente quer determinar é o 60. E, realmente, se você adicionar 60 ao 15, você vai encontrar o 75 como resposta. Ok, pessoal? Aqui, no nosso próximo exemplo, diz assim: qual o valor desconhecido, né, na igualdade A, na igualdade, né? A menos 68, então a gente tem A menos 68 igual a 14, né? Então, olha só, vê se vocês concordam comigo. Aqui a gente tem o subtraindo e o diminuindo. A gente sabe que o subtraindo é sempre maior que o diminuindo, beleza? Então, obviamente, o valor que a gente tem para A aqui tem que ser maior que o 68. Senão, a gente não vai conseguir fazer essa subtração, beleza? Então, como que a gente faz para resolver? Como aqui está subtraindo, o A está subtraindo esse valor, e o A precisa ser maior que esse valor, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a esse 14 aqui e vou adicionar 68, beleza? Então, aqui vai ser igual a quanto? A vai ser igual a 14, beleza? Mais 68, tudo bem? Quando a gente soma 14 mais 68, a gente encontra 82 como resposta. Observa o que aconteceu em cima e o que aconteceu embaixo. Aonde a gente somou a variável, um valor, e achou um resultado, a gente precisou subtrair esse valor do valor que estava do outro lado da igualdade. Aqui, em que o valor estava subtraindo, né, a variável, a gente teve que fazer o quê? A gente teve que adicionar, beleza? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a soma e a subtração são operações inversas entre si. Então, se eu tenho um valor desconhecido e eu quero determinar esse valor desconhecido, eu vou olhar qual o sinal que eu tenho, e dependendo do sinal que eu tenho, ou eu vou subtrair do valor, ou eu vou adicionar, beleza? Então, isso é uma dica aí para vocês poderem resolver esse tipo de exercício. Ok, pessoal? Mas tomem cuidado, porque nem sempre você vai trocar o sinal, tá? O sinal ele só vai ser trocado se acontecer o quê? Se a variável estiver na frente, beleza? Estou falando da adição e da subtração, tudo bem? Por quê? Olha só, aqui ó, a gente tem 54 menos A igual a 21. Vê se vocês concordam comigo. O A aqui tem que ser menor que o 54, tá? Porque o 54 está diminuindo o A e te dá isso como resposta aqui, o 21. Então, como que a gente vai fazer para resolver? A gente vai repetir o A, aqui ó, bonitinho, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 54 menos 21. Beleza? Então, qual é o valor do A, pessoal? A vai ser igual a 4 menos 1 vai dar 3. 5 menos 3 vai dar... 5 menos 2, perdão, vai dar 3. Então, o valor de A que você está procurando é quanto, pessoal? É 33. Então, nesse caso em específico, como o A que estava aqui era menor que o 54... a gente continuou subtraindo, só que agora a gente subtraiu esse cara que já estava desse lado de cá com o outro, né? Uma vez que ele é menor. Beleza? Vamos lá, pessoal. Exemplo 4. Qual o valor desconhecido de A vezes 11 igual a 198? Pessoal, olha para cá, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, 2 vezes 2, a gente sabe que o resultado dessa conta é 4. Beleza? Agora pensem comigo. Se eu fizer isso aqui, ó, 2 vezes um valor que eu não conheço, é igual a 6. Como é que você faria para descobrir qual é esse valor? Bom, a gente já sabe qual é o valor, tá? Mas vamos supor que eu faça isso aqui, ó. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 3, tá? Lembrando que fração de divisão é a mesma operação. Agora eu coloco 3 aqui. 2 vezes 3 não é igual a 6? Então, olha só. Sempre que eu tiver uma multiplicação, tá, de um valor desconhecido com um valor qualquer, e isso me dá um resultado aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou partir da divisão para determinar o valor que multiplicado daquele valor ali. Então, o que a gente faz? A gente pega, ó, A vezes 11 é igual a 198. Implica no quê? Implica que o A é igual a 198 dividido por 11, tá? Beleza, pessoal? E aí é só você fazer a divisão.
Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 18 aqui como resultado final. Tudo bem? E aí você vai observar também o quê? Que o A vezes, no caso, né, se o A for 18, 18 vezes 11, vai te dar como resultado aí o 198. Lembrando, essas continhas de divisão vocês podem fazer aí, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar como atividade para vocês. Exemplo 5, pessoal, diz assim: qual o valor desconhecido, tá, na igualdade A dividido por 18 igual a 14? Bom, aqui em cima a gente viu que quando a gente está multiplicando um valor desconhecido por um valor qualquer, o que acontece? A gente precisa dividir para achar esse valor, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a operação de divisão é uma operação inversa à multiplicação. Então, como que eu vou resolver o exemplo 5? Para resolver o exemplo 5, o que eu vou precisar fazer? Como aqui o A está sendo dividido por 8 e esse resultado me dá 14, vê se você concorda comigo. A gente sabe que o A aqui está fazendo papel de dividendo. E o dividendo sempre tem que ser maior que o divisor. Tá? Então, como que a gente faz para resolver esse exercício? Simples. A gente vai fazer o quê? A igual a 14 vezes 8. Tudo bem, pessoal? Então, a gente já fez aqui uma multiplicação. Se você multiplicar o 14 vezes o 8, você vai encontrar como resultado o 112. Novamente, faça a multiplicação, tá? Então, o que você observa? Se você está numa divisão, tá? Se você está dividindo A pelo 8, então você vai precisar multiplicar. Entretanto, pessoal, assim como na subtração, observa a seguinte situação. Qual é o valor desconhecido na igualdade? 552 dividido por A igual a 12. O que você observa aqui? Você observa que o 512 aqui, ó, ele é maior que o A, né? E a gente tem como resultado 12. Então, quando isso acontece, tá, pessoal? 512 dividido por A igual a 12. Se esse sinal de divisão aqui está na frente, tá, da variável, assim como acontece na subtração, ao invés de a gente multiplicar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor e vai dividir por esse aqui. Tá? Por quê? Porque o A tem que ser menor que 512. Então, se a gente fizer uma multiplicação aqui, não vai fazer sentido, tá, na nossa conta. Então, o A vai ser igual a 552 dividido por 12. Bom, se você divide 552 por 12, você vai encontrar 46 como resposta. Novamente, o que você pode fazer? Você faz o cálculo aí como uma prática, beleza? Bom, agora a gente vai chegar na parte mais difícil, né? Que são os exercícios do PEC. Pessoal, peço a vocês que tenham paciência, como eu já falei para vocês, façam com calma, tá? A ideia é essa mesmo, é ser difícil, beleza? Então vamos ao enunciado. Bom, Gustavo tem 40 figurinhas a mais que Sebastião. Para que eles fiquem com a mesma quantidade de figurinhas, Gustavo tem que dar a Sebastião quantas figurinhas? Bom, quando a gente tem esse tipo de exercício, o que você faz? Aqui é bem simples, tá? Mas, bom, eu vou chamar o Gustavo aqui, ó, pela inicial da letra dele. Vou botar aqui o G, tá? E eu vou chamar o Sebastião de S. O que eu sei, pessoal? Eu sei que a quantidade que o Gustavo tem de figurinhas tem 40 figurinhas a mais que o Sebastião. Então, eu posso dizer o quê? Que a quantidade que o Gustavo tem é igual à quantidade de Sebastião mais 40. Beleza? Isso aqui é um S, tá, pessoal? Não 5, não. Ok? Então, olha só. Se está passando esses 40 e eu quero que os dois fiquem com a mesma quantidade, o que eu preciso fazer? Simples, pessoal. Eu vou pegar esse 40, que é a parte que está passando, né? E vou dividir por 2, tá? 40 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 20. Então, para que os dois fiquem com a mesma quantidade de figurinhas, eu preciso pegar essa quantidade aqui, que ultrapassa a quantidade que o coleguinha tem, e dividir por 20. Dividindo por 20, tá? Essa quantidade, os dois ficam com a mesma quantidade. Olha só, no exemplo 2 diz assim: um número somado com 108 é igual a 480. De que número estamos falando? Então, olha só. Um número, esse número eu conheço? Não, eu posso chamar ele de qualquer letra. Vamos supor que eu chame essa letra de X, ao invés de A. Então, eu sei o quê? Que X mais o 108 tem que ser igual a 480. Beleza? E aí, novamente, pessoal, como que a gente faz para resolver esse tipo de questão? A gente isola o X, foi isso que eu falei para vocês, não foi? E o que a gente observa? O sinal está aqui, ó, na frente de quem? Na frente desse numeral aqui, né?
Então, se aqui eu estou somando e eu quero encontrar essa quantidade aqui total, eu tenho que retirar, né, o que está aqui, né, a mais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 480 menos 108. Beleza? Lembrando, se eu estou somando, né, o valor numérico, eu vou ter que subtrair esse valor do maior. Beleza? Quando a gente faz essa subtração, qual é o valor que a gente acha para x? Se você subtrair 480 de 108, você vai encontrar como resposta 372. Como eu já falei para vocês, é só vocês montarem a conta aí. Tudo bem? Próximo exemplo, você precisa ler com calma, tá? Um número desconhecido. Esse número pode ser qualquer valor. Então, eu vou chamar esse número desconhecido de A. Lá eu chamei de X, né? É multiplicado por 2, tá? Então, se é multiplicado A vezes 2. Logo depois, a gente faz o quê? A gente divide esse resultado por 10, tá? Sabendo-se que após essas operações o resultado é igual a 130, calcule o número desconhecido. Então, olha só, o número desconhecido é A, ele está sendo multiplicado por 2 e em seguida ele está sendo dividido por 10. Coloquei entre parênteses. Por quê? Porque ele é multiplicado por esse valor e em seguida ele é dividido por 10. Tá? Então, a gente tem que colocar no parêntese. Tudo bem? Tem que ser dividido por 10, tem que ser igual a 130. Bom, a gente já tem aqui o nosso probleminha, tá? Bom, o que a gente sabe? Aqui está dividindo, não tá? O que eu falei para vocês? Sempre que eu tenho um sinal de divisão aqui do lado da minha variável, tá? Do meu valor desconhecido, esse valor que está dividindo, ele passa para o outro lado como? Ele passa multiplicando. Então, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com A vezes 2, né? Tem que ser igual a 130 vezes 10. Então, aqui a gente tem o quê? A vezes 2 igual a 1.300. Tudo bem? Bom, só que a gente quer descobrir o valor desconhecido sem essa multiplicaçãozinha, não é? Então, esse valor que está multiplicando A, ele vai passar para o outro lado como? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Lembra? Todo mundo que está multiplicando vai passar dividindo no outro lado, né? Então, o A vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1.300 dividido por 2. Se você dividir 1.300 por 2, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que o seu A é igual a 650. Tudo bem, pessoal? Só isso. Vamos lá, no exercício 4, ó, dividindo seu número por 7, obtém-se 49. Qual é esse número? Então, olha só, o número é A, né? E esse A está sendo dividido por 7, tá? E aí você está obtendo como resultado quem? O 49. Lembra que eu falei para vocês? Se esse sinal de divisão aqui estiver na frente do número, o que acontece com esse sinal de divisão? Ele vai vir para o outro lado como? Como é que a gente faz para resolver? Ele vai virar um sinal de multiplicação aqui, né, para o 49. Então, o A vai ser igual a 49 vezes 7, tá? Então, o A, quando você multiplica 49 por 7, a gente encontra qual resultado, pessoal? A gente encontra o resultado 343, beleza? Então, o resultado aqui vai ser 343. Tudo bem? Bom, exemplo 5. Esse exemplo é um pouquinho grande, então eu resolvi fazer com vocês, tá? Vamos com calma, pessoal. Efetuando a multiplicação de número x por 2.435, então a gente está fazendo o quê? X vezes... Pessoal, a gente pode representar o sinal de vezes por uma bolinha, tá? Eu não vou colocar outro x aqui para a gente não confundir com a variável. Então, a gente está fazendo x vezes 2.435. Um estudante obteve como resultado o quê? Ele obteve 355.510. Beleza? Um estudante enganou-se e achou o produto de 355.510. Se o engano foi a troca da posição x, né, do resultado que você achou para x, do algarismo das dezenas pelas unidades, o verdadeiro produto é... Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que encontrar o valor de x, né, que ele errou, que a gente vai depender desse valor. Olha só, pessoal, aqui está multiplicando. Está multiplicando, passa para o outro lado. A gente faz o quê? Você está multiplicando x, obrigatoriamente esse valor aqui vai ter que ser dividido por esse valor numérico, né? Então, a gente isola o x. X vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 355.510, tudo bem? Dividido por 2.435. Novamente, peço que vocês façam essa divisão aí
Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o resultado 146 para x, beleza? Então, o x que você está encontrando é 146. Entretanto, todavia, o que ele falou? Ele falou que você trocou a unidade, né, pela dezena. Então, o que você faz? Você troca esse valor, né? Então, na realidade, o x é igual a quanto? O x é igual a 164. Tudo bem? Agora, né, como ele quer que a gente encontre o verdadeiro produto, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 164 vezes o valor, né, que ele tinha dado para a gente aqui, que é o 2.435. Beleza? Quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar como resultado o quê? 300.099, né? 340. Beleza? Então, a resposta correta é qual, pessoal? É a letra B. Tá vendo? Tem que ter muita paciência para não errar. E o último exemplo, ó, multiplicando x por 12, encontramos 72. Qual é o valor de x, pessoal? Bom, novamente, ó, a gente está fazendo x vezes o 12. Lembrando que a gente pode representar a multiplicação pela bolinha. Esse resultado tem que ser igual a 72. Novamente, se eu estou multiplicando aqui, para me achar o resultado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 72 e dividir pelo valor que está multiplicando o x. Então, o x vai ser igual a 72 dividido por 12. Então, o x que a gente está procurando é 6, tá? Por quê? Porque 6 vezes 12, é igual a 72. Bom, pessoal, é isso aí, tá? A nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Novamente, a gente está estudando as páginas, né? Que falam aí sobre equação. Eu peço que vocês estudem, façam os exercícios e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me perguntar. Desejo a todos aí um excelente dia, uma excelente aula. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp. Fui! Tchau, tchau, pessoal!